Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como esse vídeo iria ficar muito grande, preferi deixar como live gravada para vocês, ok? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora e não me conhece, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Está começando mais um vídeo para o nosso canal Universo da Camila K. Sejam todos bem-vindos, pessoal. O vídeo de hoje é uma collab com as minhas amigas e eu fui desafiada pela minha amiga Janaína, do canal Janaína Souza, Mãe de Princesa, a responder algumas perguntinhas. Já quero avisar que esse vídeo vai ficar longo, porque eu quero passar bem a realidade, assim, dos fatos, para vocês entenderem bem e me conhecer melhor, tá bom? Essa collab é justamente para isso, para vocês conhecerem um pouquinho melhor de cada uma de nós. Várias meninas vão participar dessa collab. Vou deixar até uma fotozinha de todas as meninas que vai participar aqui do lado, tá bom? E me segue lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui também, tá ok? E é isso, gente. Então, eu vou falar aqui as perguntas pra vocês, cada pergunta, e vou respondendo, tá bom? E no final, eu vou indicar algumas meninas também pra contar um pouquinho da vida delas pra gente, tá? E, gente, também não esquecendo, desde já quero agradecer a quem está assistindo minhas playlists, tá bom, gente? Vocês estão me ajudando bastante nas minhas horas para me conseguir monetizar o meu canal, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou começar aqui as perguntas, tá? A primeira eu vou escolhendo aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Eu vou responder uma pergunta que o que te levou a criar o canal? Então, gente, eu já tinha vontade eu sempre gostei de assistir vídeos no YouTube e tinha vontade de postar também minha vida, claro, também se Deus quiser der certo, a gente ganhar um dinheirinho, né, com isso, claro. E, sei lá, mostrar minha vida, aprender coisas novas também, poder ensinar alguma coisa que eu sei. E é isso, né? Eu achava que seria bem mais fácil, eu não imaginava que a gente teria que ter todo um esforço para conseguir horas, para conseguir inscritos, né? Eu achava que seria mais simples, mas, como é que fala? Tá sendo uma experiência bem legal e eu me joguei fundo de cabeça mesmo para conseguir o meu objetivo. Conheci várias meninas super legais, inclusive essas que vão fazer a collab também. E é isso, e eu tô com um foco muito grande, se Deus quiser eu vou conseguir. Tem muitas pessoas, como eu falei no início do vídeo, assistindo minhas playlists, alguns parentes assistindo minhas playlists, minhas amigas me ajudando pra mim conseguir as horas. E é isso, né, gente? Então não esquece, gente, ó, deixa like, comenta, quem puder assistir minha playlist eu vou agradecer muito, tá bom? É muito importante pra mim que vocês assistam o vídeo todo pra tá me ajudando, tá bom, gente? Então é isso, a primeira pergunta é essa. Eu resolvi criar o canal porque eu gostava tanto de ver vídeo das outras pessoas, postando conteúdo da vida delas, ensinando coisas, aqueles vídeos de faça você mesmo. Eu ainda não fiz nenhum aqui no canal, mas eu pretendo fazer, porque por causa dessa pandemia também tá até difícil sair, a gente fica com medo de estar saindo e podendo pegar essa doença, né? Então fica até com medo também. Mas é isso. E vamos para outra pergunta. Qual o seu sonho financeiro? Meu sonho financeiro, gente, hoje em dia, meu sonho financeiro é ter minha própria casa, né? No caso, minha casa própria, né? E não trabalhar para outras pessoas. Não por ser orgulhosa nem nada. É porque, assim, sempre, em qualquer emprego que você for entrar, tem a parte ruim e tem a parte boa, claro, né? E não é querendo dizer, assim, que a gente é uma pessoa perfeita. Não, a gente também tem nossas falhas. Só que, assim, vocês vão trabalhar para uma pessoa, às vezes tem as pessoas que querem te humilhar, às vezes não é nem seu patrão nem nada. Às vezes é só, sei lá, um funcionário igual você e quer te humilhar, assim, essas coisas. Eu sou uma pessoa que eu não levo muito desaforo pra casa, entendeu? Antigamente até era boba, assim, qualquer pessoa falava o que queria e eu ficava
tudo de bom, sabe? Ficava tudo ok, mas hoje em dia é bem diferente. E queria ter minha... Queria não, quero, se Deus quiser, Deus vai me ajudar a conseguir. Meu sonho financeiro é ter minha casa própria e, sei lá, eu trabalhar para mim mesmo, com qualquer coisa. Que eu não tenha que ouvir coisas desagradáveis de outras pessoas, né? Depois eu vou contar aqui nas outras partes das coisas. A gente mora em casa alugada, que nem eu já mostrei no tour. Aqui tem um vídeo aqui no canal. Essa casa é alugada. Às vezes as pessoas vê a gente, fala assim, mostra uma casa grande, bonita, e não sabe que nem eu tava conversando com as minhas amigas, com a Ângela, com a Janaína e com a Natália, sobre uma questão assim, que as pessoas vê, a gente mostra ali nossa casa, que no tour eu falei que a casa que eu moro é alugada, mas às vezes as pessoas julgam muito, vê assim, nossa, tá numa casa grande, não sei o que, nossa, posta só vídeo de receita, então acha que a pessoa tem muitas condições, entendeu? E não, sei lá, vê, eu acho que não todas as pessoas, mas grande parte das pessoas só te ajudam, ou só gostam de ver uma coisa quando você tá na miséria, que nem aqueles vídeos de pessoas que não tem onde morar. Claro que é triste, né, a condições das pessoas, eu agradeço ainda por ter condições de morar numa casa alugada, mas, como é que fala? Também eu não gostaria, que nem eu conheço, sei de pessoas que às vezes também se aproveitam da situação, de mostrar um barraquinho para poder crescer também. Isso não é do meu feitio, que eu podia muito bem também me vitimizar, né? Mas não, eu não quero isso. Então é isso. Meu sonho material seria isso, casa própria e trabalhar para mim mesmo. Agora eu vou responder a outra pergunta. Me conta uma lembrança boa. Ai, nossa, eu tenho tantas lembranças boas. Desde quando eu me entendo por gente. A primeira lembrança boa é de um lugar que eu morava aqui no interior de São Paulo, chamado São José das Laranjeiras, que eu morava aqui. E morava lá. E, na verdade, né, que eu moro em São Paulo atualmente. Aí morava lá com a minha família toda, né? Meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos. E meu pai trabalhava com um pessoal que tinha fazenda. Minha mãe também trabalhava na roça. E o pessoal lá gostava, a gente era muito querida por todo mundo, assim, meus irmãos e a gente. E o pessoal, os donos da fazenda tratavam a gente como se fosse parente deles mesmo, entendeu? Essa é uma lembrança muito boa que eu tenho disso, porque às vezes tem pessoas que não tem nada e quer te humilhar, e às vezes tem pessoas, a minha mãe mesmo trabalhando na casa de uma pessoa que não tinha tantas essas condições tão grandes assim não, e era meio que humilhada, entendeu? As pessoas comiam primeiro, iam almoçar primeiro, e ela comia o que sobrava, entendeu? E isso lá em Sergipe, mas aqui em São Paulo não, a gente era super bem tratado. Eu acredito que se a gente tivesse continuado morando lá, hoje nós teríamos uma vida bem melhor. Eu acredito que sim, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente ia ter mais oportunidade lá, porque o pessoal gostava muito da gente. Eu lembro que a gente ia pra escola cedo e a gente ia pra escola cedo e minha mãe ia trabalhar, que ela catava milho lá nas fazendas do povo, né? Ia outras pessoas. E meu pai também trabalhava em outros lugares. E a gente ia pra escola, eu e meus irmãos. E quando a gente voltava, os antigos patrões dos meus pais passavam lá na casa da gente e deixava presente pra gente, boneca, essas coisas. Tempo de Páscoa, a gente sempre tinha uma mulher lá, que eu não lembro o nome, minha mãe que lembra, sempre deixava as coisas pra gente. Então a gente era muito querido lá por pessoas assim que tem muitas condições, entendeu? Pessoas que têm poucas condições, às vezes
vira as costas, se acha melhor do que os outros, né? E essas pessoas eram super queridas, pessoas super simples, assim, simples que eu digo no jeito de viver, porque tinha muitas condições financeiras, mas tratava a gente super bem. E aí a gente veio embora pra cá, pra Sergipe. E também tem outro pessoal lá também que morava, que era vizinha do meus pais, que a gente chamava, tem a mulher lá que a gente chamava ela de Bá, e tinha os filhos dela que a gente, nossa, era super bem tratado lá também. E a família toda deles lá super tratava a gente bem e cuidava como se fosse parte da família deles mesmo. Inclusive agora, há pouco tempo minha mãe foi lá, aí visitou eles, eu não fui, só foi minha mãe e minha irmã, visitou eles lá e até tirou foto lá do lugar que a gente morava, dá muita saudade. Essa é a lembrança boa das coisas boas que a gente já viveu lá, vivia muito bem, assim, em ordem da nossa classe, né? Tipo, a gente tem o costume de falar em ordem de pobre, vivia bem, mas pobre pra mim é o cão, né? Então, aí, gente, eu sei que a gente veio morar aqui em Sergipe. Aqui não, eu sempre me atrapalho lá em Sergipe, né? Que é da onde eu sou. Minhas duas irmãs, a mais velha, eu tenho 3 irmãos. O rapaz, que é o Luiz Henrique, a Carola e a Marimar. A Carola e a Marimar nasceram aqui em São Paulo. E eu e o Henrique nascemos lá em Sergipe. Aí a gente foi pra lá, porque a família do meu pai, da minha mãe, morava tudo lá. Aí chegou lá, a gente morou, as coisas já foi bem mais diferente. Aconteceu que depois meu pai andou aprontando, minha mãe se separou dele. Meu pai era muito ciumento, acho que até hoje né? A gata tá querendo entrar, gente, aqui. E acabou se separando, já foi uma vida mais difícil, né? Mas também tem lembrança boa, tem as amizades da gente, tanto lá no primeiro lugar que a gente morou, depois a gente foi morar em outra cidade, fez muita amizade com as meninas, com a Edilene, com a Edna, e várias outras lá, a gente sempre curtia, assim, quando dava, era uma vida difícil, mas a gente era muito feliz, sabe? Sempre se divertia, às vezes ia para as festas, quando lá tinha o São João de Sergipe, a gente ia assistir as quadrilhas, ia para barzinho, conversar, jogar sinuca. E também a gente fazia almoço na rua, ia pro rio, todo mundo junto, que lá a gente chama rio, né? Que é o Rio São Francisco, também tem o Pão de Açúcar lá em Sergipe, que é a divisa de Sergipe e Alagoas. E a gente se divertia muito, né? Lá. Tinha a Ilha do Ouro também, que é um lugar lá também, de lá também, de Porto da Folha. Nossa, a gente tem vários momentos bons, vários mesmo. E também, depois de um tempo, antes de eu vir pra cá, eu morei na casa de uma pessoa que me acolheu como se fosse uma pessoa da família, que nem me conhecia. E essa pessoa me acolheu. Essa mulher que é mais do que... É como se fosse uma mãe pra mim. Ela é como se fosse... eu tenho um carinho enorme por ela, de mãe mesmo. E pela filha dela, como se fosse uma irmã minha. Ela me acolheu, cuidou de mim e da minha filha como se fosse mais do que família dela. Mas coisa que minha família não fez isso por mim. Não chegou pra mim nunca quando eu tava precisando. Minha família, que eu digo assim, tio, tia, essas coisas. Nunca chegou pra mim pra falar assim, você tá precisando disso? Porque quando eu era casada com o pai da minha filha, eu separei. Aí fui morar um tempo com o meu irmão, aí meu irmão veio embora pra cá. E aí eu ia morar sozinha numa casa que minha mãe tinha lá em Sergipe. Que ela ganha desses negócios desses projetos Minha Casa Minha Vida. Ganhou não, pagou um valor lá, né? E aí eu ia morar sozinha. E essa mulher, quando eu conheci ela através do meu irmão, ela, o esposo dela, os filhos dela, a filha dela, a gente pegou uma amizade e ela não deixou eu morar sozinha. Falou que era perigoso eu morar sozinha, só com a minha filha, né? E aí eu fui morar na casa dela e passei um tempo morando lá com ela. Nossa, e ela me tratava super bem.
ela me dava tudo que eu não tinha condições de comprar. Ela ia no mercado, comprava desodorante pra mim, comprava tudo que a gente, assim, coisa de higiene pessoal, absorvente, comprava tudo. Coisa que nunca chegou um parente meu pra dizer assim, Camila, você tá precisando de alguma coisa? Não. Os parentes, certos parentes, só serve pra criticar você, só. Eu sei que não são todos, mas sempre tem, acontece em toda a família. Mas enfim, graças a Deus não precisei de nenhum, né? E tô aqui viva e pelo contrário, devo muito a essas pessoas que de sangue não era nada não são nada minhas, né? Mas que vale muito mais do que se fosse, entendeu? Então, as lembranças boas que eu tenho são essas. De pessoas que gostavam de mim, que gostavam da minha família. Teve, tanto na minha vida, assim, exatamente, diretamente comigo, como com a minha mãe, quando a gente foi morar nesse lugar aqui, depois que a minha mãe separou, a gente não tinha onde morar, né? Um amigo da gente, amigo mesmo, assim, da família, ele cedeu a casa dele pra gente poder morar, entendeu? Então, essas são as lembranças boas que a gente, por onde passa, deixa amizade verdadeira, né? Eu fico até emocionada de falar. Eu vou para outra pergunta. Deixa eu ver. Qual o momento mais triste da sua vida? O momento mais triste, eu vou falar alguns. Um momento triste foi quando eu fui morar com o pai da minha filha, que num dia que eu fui morar com ele, eu tinha engravidado, essa parte eu vou contar depois, e aí só que eu tive a minha filha ainda morando na casa da minha mãe, e eu fui morar com ele na casa dele, dos pais dele, num dia. No outro dia minha mãe veio embora pra cá, pra São Paulo. E aí eu lembro que nesse dia eu fui chorando o caminho todo desse aqui. Eles moravam no interior e eu fui de lá da cidade que eu morava até o interior chorando, porque sabia lá Deus quando que eu ia ver minha mãe de novo, né? E foi... minha irmã mais nova já tinha vindo, minha mãe veio também, depois veio meu irmão, depois minha irmã mais velha. Foi todo mundo e eu fiquei sozinha lá. Esse foi um momento muito triste. Meu pai morava em outra cidade e a pessoa que eu era casada não permitia que eu saísse sozinha, muito assim. Mas enfim, isso é outro assunto. Aí eu fui morar lá, isso foi um momento muito triste. A primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que ela foi passear lá, depois de uns tempos, no tempo ela foi daqueles, eu não sei se, eu acho que foi ônibus, eu não lembro direito, eu sei que ela foi, e como eu ligava todo dia pra ela aqui, né, ou ela ligava pra mim, daqui pra lá, um dia eu fui querendo falar com ela e eu não conseguia, as meninas sempre me enrolavam, falavam assim, mãe tá não sei na onde, mãe tá não sei na onde. E aí, sem querer, uma pessoa me falou que, sua mãe tá chegando, tá pra chegar, né? E era surpresa que ela ia fazer pra mim não ficar nervosa também, né? E quando eu vi ela depois de um monte de tempos que não tinha visto, aí a gente saiu junto, ela foi na minha casa e tal, na casa que eu morava, né? Ela foi lá, e aí, quando chegou lá, a gente ficou, curtiu, se divertiu, passou o dia juntos. E depois, no último dia que ela tava na casa da minha avó, da mãe dela, aí eu lembro que eu peguei e fui dar tchau pra ela. Chorar também. Aí eu lembro que eu tava com a minha filha no colo, aí fui me despedir dela, ela sentada assim. Aí eu dei um beijo nela e fui embora. Aí não vi mais ela depois, só quando ela voltou. Aí, gente, esse é um dos momentos mais difíceis. E depois
teve um momento, também foi muito difícil quando eu vim morar aqui, me despedir dessa mulher, que o nome dela é Maria Aparecida, e da filha dela, que é Shirley, como se fosse uma irmã e uma mãe pra mim. No dia que que eu vim pra cá, pra São Paulo, que a gente foi se despedir, foi muito triste também, mas eu tinha que vir, né, ficar perto da minha família. Aí eu vim, aí beleza, né? Essa é um dos momentos difíceis. Aí também, quando eu cheguei aqui, eu fiz bastante amizade, né? Conheci as pessoas que já eram amigas da minha família. Aí conheci uma mulher chamada Tereza. Eu vou ver se eu acho uma foto dela aqui. Eu vou ver se eu consigo deixar a foto das pessoas que eu tô falando passando no vídeo, quando eu for editar, tá, gente? Chamada Tereza. A Tereza era japonesa. Peraí, gente, que a luz tá desligando aqui. A Tereza era japonesa e eu ia trabalhar e ela passava o dia todinho lá perto comigo, conversando. A gente pegou uma amizade tão grande. E ela era sozinha aqui em São Paulo. Os filhos dela moravam tudo no Japão. E ela era uma pessoa sozinha aqui. Então ela ficava mais uns dias, passava lá em casa, passava na casa de outra amiga em comum da gente. E às vezes dia de domingo, quando eu ia trabalhar, era bem parado lá o lugar. E ela ia pra lá e ficava comigo. E aí, gente, um dia ela falou assim: Camila, eu vou pra casa, que eu não tô me sentindo muito bem. Eu falei assim, tá bom. Aí ela tava meio gripada e tossindo bastante. Ela fumava, eu falava assim, chamava Tereza, às vezes chamava Tetê, aí falava assim com ela: Tereza, você tem que parar de fumar, você tem que se alimentar bem. Porque ela era bem magrinha. E aí ela falava: é verdade, Camila, mas você sabe, quem fuma sabe como que é difícil, né, gente? De largar esses vícios, né? Aí ela foi pra casa dela, depois desse dia eu não vi ela mais. A gente se falava pelo telefone, mas não falava tanto. Ela foi internada e ela tava com pneumonia, se eu não me engano. E piorou, se eu não me engano, eu fiquei com uma bactéria no pulmão. E aí a gente pegou, eu e minha irmã ia visitar ela. Fala com ela: Tereza, a gente vai visitar você. E ela ficou bem, bem feliz, né? E a gente não podia sair qualquer dia por causa do trabalho, né? E aí quando a gente tava marcando de ver ela, um dia antes ela faleceu. E foi muito triste, porque era uma pessoa muito querida, assim, que faleceu do nada, sabe? Tipo, tava bem, de repente, tava bem, né, pra gente. E de repente, a gente só recebeu a notícia dela e foi muito triste, porque, né, não deu tempo de se despedir dela e ela era muito querida. E foi bem triste também. Eu lembro que eu sonhava com ela depois que ela faleceu. E o lugar que a gente trabalhava lá, que ela ia. Aí da primeira vez, depois de tempos eu fui lá de novo. Aí quando eu fui lá, chega assim, sei lá, chega me arrepiava, sentia assim como se fosse, batia o vento e sentia como se fosse o perfume que ela usava, assim. Foi bem triste. Eu lembro que eu sonhei com ela um monte de vezes. E a última vez que eu sonhei com ela tava dobrando a roupa da minha sobrinha, que era bebê, da Cecília, filha da minha irmã, num sonho, né? Dobrando a roupinha. E falava assim: fica bem, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. E dava a risada que ela dava. E pronto, aí eu acordei. Desse dia pra cá eu não sonhei mais com ela. Não fiquei assim tão mais triste. Claro que a gente sempre sente, né? Ainda hoje, quando lembra dela, imagina quando faz as festas, alguma coisa, sempre pensa assim nela, né? Porque ela sempre tava com a gente. Aí, desse dia pra cá, como se fosse assim, como se ela viesse dar uma vez e dissesse assim: não, fica bem que tá tudo bem.
E também quando meu tio faleceu também, que foi muito triste. E foi bem emocionante, porque meu tio faleceu de infarto. E foi bem emocionante, porque ele era muito querido por todo mundo lá em Sergipe. Aí eu tava na casa dessa mulher que eu morei lá e recebi a ligação do meu tio, falando que ele tinha passado mal, tinha infartado, né? Do meu outro tio. E esse meu tio que faleceu era meu padrinho também, irmã da minha mãe. Aí recebi a notícia, aí a Shirley, que era como se fosse minha irmã, né? Era não, é ainda hoje. Ela falou assim, eu vou lá com você. A gente foi, aí me falaram que ele estava no hospital, aí a gente foi lá, mas quando eu cheguei ele já estava morto, já ainda consegui ver ele, eu acho que é na pedra que chama. E parecia ser que estava dormindo, vocês não notavam diferença nenhuma. Foi assim, de repente também. Foi muito triste, porque era uma pessoa muito querida, muito que não tinha briga com ninguém, todo mundo gostava dele. Tanto que no dia do velório dele, a casa da minha avó era bem grande, enorme, enorme mesmo, casa bem grande. E do lado da casa dela tinha a garagem dos caminhões. As pessoas fecharam a rua na frente assim da casa, e quem entrava para ver o corpo dele sendo velado assim pela frente, pela porta da frente da casa da minha avó, pelo portão da frente, que ficou o portão da garagem da casa e o portãozinho normal, quem entrava lá não conseguia voltar pelo mesmo portão, dava a volta, ia pelo fundo e passava lá pela garagem e tinha ficado tudo cheio, a garagem e a casa lotada de gente. Os homens, tudo que tava lá, tudo chorando. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, de ver tantas pessoas chorando. Foi muito triste, porque ele faleceu muito novo e era uma pessoa muito querida, assim, uma coisa tão de repente, sabe? Foi muito triste. Aí minha mãe morava aqui em São Paulo, ela não conseguiu passagem. Foi uma coisa até assim, que ela não conseguiu passagem para ir para lá de jeito nenhum. Aí tinha ela e minha tia aqui em São Paulo também, que não conseguiram ir para lá, e só conseguiram depois, ainda conseguiram ir para a missa do 7º dia dele, que também foi assim uma coisa absurda, a igreja lotada e todo mundo. Aí colocaram as músicas lá, que eu me lembro de um até hoje, que eu acho que eu não posso falar aqui porque dá direitos autorais, mas que a música falava assim, quem me segurou foi Deus, com seu amor de pai. E todo mundo chorava, foi muito, muito triste mesmo, uma emoção assim muito forte que a gente sentiu. Depois teve meu avô também que faleceu de acidente de caminhão, só que eu era mais jovem, né? Aí uma coisa assim foi muito triste também, porque ele saiu super bem de casa, só que meu avô faleceu em 2005. E meu tio já foi mais pra cá, assim, essas coisas deixam a gente muito abalada, e principalmente como foi a morte do meu avô, que foi de acidente, foi um acidente muito grave no Pará. Só que assim, eu era mais jovem, né? Não tinha muito aquele entendimento, né? E eu acho que a última coisa triste que eu passei foi, a gente tinha um cachorro aqui, eu vou deixar uma foto dele passando aqui. O nome dele era Hulk, a gente pegou ele, minha irmã pegou ele lá quando a gente morava aqui na Itaquera, pegou ele, pequenininho, bem pequenininho, vou deixar uma foto dele pequenininho aqui também. A gente pegou ele para criar, nossa, foi uma alegria. E aí a gente veio morar aqui, nessa casa que a gente mora hoje, e ele era um cachorro bem danado, assim, ele não gostava, ele era bem... Dizem que os animais da gente é parecido com o dono, e é verdade, ele era bem agitado, assim, bem bagunceiro. Eu não sei se eu vou achar, tinha um vídeo que eu sentada no sofá,
E ele pulava em cima de mim assim, ficava agarrando assim, ficava, e a gente morrendo de rir. E ele lá em cima de mim. E nossa, ele era muito bem assim, bem, como é que fala? Bem agitadão, sabe? Quando a gente soltava ele, ele já vinha com tudo pra dentro de casa e pulava na gente. Um baby ré. Aí, um dia ele tava aqui e a gente percebeu que foi colocar ração pra ele. Aí, gente, a gente colocou a ração e chamou ele, né? Vem, Hulk, coisa que nem precisava chamar. Ele já vinha. Aí chamamos ele e percebemos que ele não estava enxergando bem. E aí nós, vem Hulk, mas ele ainda conseguia ir, né? E aí a gente ficou assim, será que entrou alguma sujeira no olho, alguma coisa? E aí a gente ficou. Aí depois, quando foi no outro dia, a gente percebeu que ele estava pior ainda, não enxergava menos. E passou assim, tipo, uns 3 dias, a gente percebeu que ele tava sem sentir o cheiro, sem o faro e sem enxergar direito. Enxergava, mas era pouco, sentia o cheiro pouco. E ele começou a ficar sem querer comer, coisa que ele nunca foi assim. Ele sempre gostou de comer, principalmente aquelas raçãozinhas de enlatada, essas coisas assim. Ele adorava comer. Aí a gente levou ele no veterinário. O veterinário fez um exame de sangue nele e disse que ele não dava para saber se ele tinha alguma coisa ainda, que ia ter que fazer, eu esqueci como era, era o nome do outro exame, mas que por enquanto deixasse, esperasse para ver a reação dele. Aí ele ficou lá um pouco no veterinário, aí depois a gente foi buscar. Quando a gente trouxe ele deu uma pequena melhora, só que ele ficou muito cego, ele começou a bater a cabeça assim nas coisas. Eu acho que ele ficou agoniado porque não conseguia ver, como ele era muito agitado, não conseguia enxergar. E aí ele batia a cabeça nas coisas, se machucava assim, ficou com uma ferida assim na cabeça. E coisa assim, de um dia pro outro, aquela ferida, quando a gente foi olhar, que pegava ele assim pra dar comida, e ele não tava mais querendo comer nem nada. A gente comprou os remédios lá que o veterinário passou e tudo, comprou um monte de coisa de ração, e ele não queria comer de jeito nenhum, mas nem beber água ele tava querendo, porque a gente dava na seringa, dava leite, dava o que ele quisesse. E ele nada de reagir. Aí quando a gente achou essa feridinha, que era só um arranhãozinho assim, uns machucados, no outro dia já, tipo, de tardezinha, já tava um buraco cheio de bicho. E ainda puxei com uma pinça e comprei um remédio chamado, a gente chama Lepecide, né? Encontrei aqui que é mais difícil de encontrar nessas coisas. Encontrei assim, aí tipo, tirei os bichinhos tudo do buraco com a pinça assim. Limpei tudo certinho e passei o remédio e ele ficou. Aí ele tava muito sujo, porque como ele se deitava assim, ele urinava e deitava no xixi dele. E aí ele urinava e deitava no xixi, na própria urina dele. E ficou se sujando assim, se batendo, tal, essas coisas. E mesmo que a gente tirava, colocava em cima de coberta, ele já tava com o corpinho frio, já tava mais magro. Aí eu fiquei assim com a vontade de dar um banho, mas com medo dele passar mais mal, né? Aí eu peguei mesmo assim, eu dei um banho nele e sequei ele com secador. Sequei ele todinho, ficou todo sequinho. Depois enrolei ele pra ele não sentir frio. Mas esse dia também tava calor. Aí dei banho nele, limpei ele todinho, ficou todo branquinho. Aí peguei, dei comida na boca dele, ele comeu bem pouquinho, dei água, dei os remédios dele que tinha que dar. E aí ficou. Aí ele deu, assim, isso era cedo, né? Eu dei banho nele cedo. Aí de tarde ele deu uma pequena melhorinha. E aí eu tava na sala aqui na sala de casa com a minha irmã.
A gente tava assistindo alguma coisa que eu não lembro o que era. E aí eu fui olhar ele, que a gente olhava ele toda hora, aqui na calçada. E aí quando eu cheguei lá, ele já tava todo duro, gelado, já tava morto já. Nossa, foi muito triste. E a gente acha que foi alguém que envenenou, ou que deram uma pancada na cabeça dele, eu não sei. Porque foi muito estranho. De um dia pra noite ele ficou desse jeito assim. E foi muito triste mesmo. Até hoje quando eu passo lá na clínica que a gente levou ele, eu lembro assim dele e tipo do sofrimento que ele passou, né? Foi muito triste mesmo. Tanto que a gente perdeu até o gosto assim de criar cachorro num lugar desse que a gente tem quase uma certeza que ele foi envenenado. Aí a gente perdeu até o gosto de criar. A gente gosta de cachorro, de gato. Mas perdeu até o gosto porque uma pessoa ter coragem de fazer isso, né? Maltratar um animal assim, que não fazia mal para ninguém. Era preso, não vivia solto na rua nem nada. Vivia só aqui, a gente soltava só dentro de casa. E as pessoas faziam essa maldade assim. É muito triste. Essa foi uma das coisas assim, bem tristes que eu chorei muito. Eu e minha irmã passando, ficou a madrugada quase toda lá fora, alisando ele mesmo morto assim. E a gente chorando muito, que tem animais que a gente, sei lá, que às vezes significa mais pra gente do que certas pessoas, né? Então é isso, gente. Eu vou pra outra pergunta. Já passou alguma dificuldade? Já, gente, várias vezes. Quando, nem eu tava contando, quando a minha mãe se separou do meu pai, ela ficou sozinha pra poder sustentar a gente. Meu pai não dava pensão. E quando minha mãe separou, meu pai ia atrás dela ainda. E ela tinha meio que um pouco de medo dele querer fazer alguma coisa de ruim com ela, né? Porque às vezes nós ia para algum lugar, quando voltava assim, a gente sempre saía todo mundo junto, eu, ela, minhas irmãs e às vezes outros parentes da gente. E quando voltava, que trancar, eu lembro de uma vez que a gente foi numa festa assim da cidade mesmo de São João, e quando a gente entrou dentro de casa, que ia dormir, né, tomar banho para dormir, aí escutou uma batida na porta, a gente pensou que fosse alguma amiga da gente, que era vizinha. Quando foi olhar, era meu pai, que veio da outra cidade pra perturbar lá, né? E ficou um tempo assim bem difícil. Quando minha mãe separou, a gente optou. Eu tinha dó dele ficar sozinho e ainda dizia que ia morar com ele, porque ficava triste, né? Assim, de ver ele sozinho. E aí veio minha irmã mais nova e meu irmão mais velho foi morar com a minha mãe primeiro. E eu e minha irmã mais velha, a gente ficou lá com ele, porque a gente ia estudar, né? E nesse tempo ele saía, meu pai ficou meio assim, meio perturbado quando minha mãe separou, sendo que foi um erro dele mesmo, né? Aí ficou meio perturbado e ele saía, ia pra casa dos amigos, ia fazer alguma coisa. E eu ficava sozinha com a minha irmã. Ele parou de trabalhar e aí a gente ficava sozinha lá e as coisas foi apertando. Tinha dias que não tinha nem o que comer. A sorte que a gente tinha muitas amigas e ela sempre ia lá em casa e via as condições que a gente tava, né? Um dia a gente tava sem o que comer. Aí tinha duas amigas, uma amiga mais da minha irmã e outra minha mais. Só que assim, amigas em comum de todas, né? Aí elas viram lá que a gente não tinha nada para comer. Aí uma pegou um feijão, levou lá, pegou uma farinha, outra levou um peixe. E a gente foi e comeu. Ia comprar as coisas lá na mercearia das outras pessoas, da mulher que era vizinha lá do meu pai. E às vezes ela não vendia porque dizia, seu pai tá sem dinheiro para pagar. Mas mesmo assim, sempre, os amigos da gente sempre ajudou. Por isso que eu digo, tem amigos que são mais do que amigos, são anjos enviados por Deus. E aí ajudava a gente da maneira que podia. E
e dava comida pra gente. Às vezes a gente ia pra casa das amigas, ela sabia que a gente tava com fome, chamava a gente pra comer. E enquanto isso meu pai ficava, ia pra casa de um amigo, ia pra casa de outro e tava tudo bem com ele, né? Assim, tipo, comia pra lá, não sei. Aí um dia, lá tinha umas coisas chamadas feira. Quem é do Nordeste vai saber. E ao contrário daqui, daqui de São Paulo tem essas feirinhas assim, do jeito que tem as verdurinhas, lá é sagrado. Tipo, um dia da semana tem feira e todo mundo vai. Assim, uma grande parte das pessoas vai pra feira e compra as coisas no mercado e faz a feira assim da semana toda. Não é que nem aqui, por exemplo, falta um tomate, quer comprar uma fruta, vai lá no mercado e compra. Não, lá é assim. Ah, eu vou pra feira. Aí pega, vai, faz a feira e passa a semana todinha, só vai. Vamos supor, lá numa cidade que eu morava era dia de sábado. Aí todo dia de sábado ia. Aí, gente, um dia minha avó vendia na feira. Tinha banca na feira. E a gente ia pra feira nesse dia, né? Aí eu não sei, eu não lembro quem foi que tava lá em casa. E eu escrevi uma carta pra minha mãe, falando que a gente tava passando fome. E pedi pra essa pessoa entregar. E aí a minha irmã mais velha falou assim, ai, não manda não sei o quê. Acho que eu nem sei o que é que ela pensava, assim, né? A gente já tava tão triste já. E tinha que terminar o ano, né, pra não repetir. E minha mãe não sabia, né, que a gente nunca tinha passado fome. Ela não sabia que a gente tava passando fome. E naquele tempo não tinha celular, não tinha... Pra poder fazer uma ligação, tinha que estar, como é que fala? Tinha que pagar, né? Aquelas fichas que era caro pra gente, né? E minha mãe tava na outra cidade trabalhando pra poder arrumar um canto pra gente morar, né? Aí a gente foi pra lá. Assim, aí eu mandei essa carta, escrevi uma carta contando pra ela que a gente tava passando fome e tal. Aí mandei pra ela. Quando foi mandei no sábado, quando foi no domingo, ela mandou uma sacola cheia de coisa de comida pra gente. Eu lembro que tinha até um bolo que era de coco, que eu gostava muito, e ela mandou nesse dia pra gente. Carne e comida. E aí ficou. Aí a gente, depois que terminou lá as aulas, foi morar com ela. E não tinha casa onde morar, que meu pai ficou com a casa que a gente tinha. E foi morar lá, nesse lugar. Mas era assim, tão moleca, passava as coisas, chorava e tudo, mas era muito menina, assim, não... E nesse tempo que minha mãe separou, foi no tempo assim, minha mãe separou, poucos dias, poucos meses, meu avô morreu. Aí foi assim, muita coisa triste de uma vez só. Aí a gente ficou lá, passou muita dificuldade nessa outra cidade que a gente foi morar sozinha. Lá com a minha mãe, né? Minha mãe, meus irmãos. E minha mãe com muita dificuldade pra gente morar, arrumar uma casa pra morar, porque não tinha, só ela trabalhando, não tinha condições. Meu irmão trabalhava e ajudava do jeito que podia também, que lá é bem difícil de trabalho. E aí a gente vivia do jeito que dava. Já passamos várias dificuldades já. Às vezes minha mãe comprava uma coisa, era difícil de pagar, não porque ela não queria pagar, mas porque às vezes não tinha dinheiro, mas sempre tinha pessoas que ajudavam a gente também. O homem lá da frente, que mora, o vizinho da frente lá e nossos vizinhos lá da frente, ajudava. A mulher que hoje em dia é minha comadre e mulher do meu irmão também, ela ajudava bastante a gente. E é isso, né, gente? E teve esse amigo da gente que comprou essa casa, amigo mesmo, de verdade. Comprou essa casa e pegou e deixou a gente morar lá de favor, sem pagar nada pra ele. E ele era muito amigo da gente, da minha mãe, das minhas irmãs, meu. E ele deixou morar. E assim, uma coisa que eu guardo muita mágoa é que eu não vou citar nome aqui pra não ficar chato, mas tinha pessoas da família, assim mesmo, que falava assim, falou pra minha mãe que era pra deixar a gente, dar a gente pra outra pessoa e comprar uma lona e fazer um barraquinho e morar debaixo da ponte, sabe? Uma pessoa assim, muito, que não era nem pra falar isso, sabe? Isso eu não me esqueço nunca.
E nunca chegou pra gente, nunca ninguém de fora chegou para, ninguém da família chegou para ajudar a gente, só pessoas de fora, só pessoas de fora. Porque os outros não estavam nem aí, não queria saber se, nunca chegou pra gente para perguntar se a gente tinha comida em casa, se não tinha, mas só sabia criticar, inventar um monte de mentira, falar que a gente só vivia de farra, que coisa que era mentira. Minha mãe trabalhava, se acordava de madrugada, ia sair para trabalhar, fazendo linha de feira com meus tios no caminhão, mas assim, e só era criticada por pessoas da família mesmo. Os tios dela, teve um irmão também que chegou para criticar, só que minha mãe não deu espaço, né, porque ela nunca precisou deles, então não tinha por que eles chegar para reclamar nada, né. E foi assim que minha mãe decidiu vir para cá, para tentar uma vida melhor. E quando chegou aqui, passou também bons bocados. Ela veio bem primeiro que eu. Ela tem, deixa eu ver, foi em 2000. Minha mãe veio pra cá em 2009. Em 2009 ela veio pra cá, em fevereiro. Então já tem muitos anos que ela mora aqui. Vai fazer, eu acho que 7 anos que eu moro aqui. Minhas irmãs também faz muito tempo que moram aqui. Já trabalharam muito, já passaram muitas coisas boas e ruins também. Depois que eu vim pra cá, a gente passou um sufoco. Minha mãe tinha alugado um quiosque, aqui chama quiosque, é como se fosse uma lanchonete. Dessas, quem mora aqui sabe, ou quem já morou, que aqui tem uns, a gente chama quiosque, é como se fosse um quiosquinho mesmo, só que é de longe. Eu vou ver se eu acho foto e vou deixar passando aqui. E aí minha mãe tinha um alugado e assim, ela alugou da pessoa, né, para poder trabalhar, e trabalhava, e essa pessoa enganou ela. Outra pessoa que trabalhava antes deixou contas para pagar de água, ou era de luz, alguma coisa assim, que eu não lembro. E essa mulher, dona desse quiosque, pegou e já passou para minha mãe, já com essas dívidas. E aí essas dívidas depois veio pro nome da minha mãe, né? E eu acho que era energia, porque era Eletropaulo, é isso mesmo. E aí minha mãe, a gente se rebolou para poder. Passamos muita necessidade, porque todo mundo dependia desse quiosque, todo mundo de casa, que eu e minhas irmãs, meu ex-cunhado, minha mãe, todo mundo dependia desse quiosque. E a gente passou muita necessidade mesmo. Até falo para minhas amigas que às vezes as coisas acontecem pra gente passar uma lição de vida, porque quando a gente trabalhava nesse quiosque que minha mãe tinha alugado, às vezes a gente via dinheiro assim na casa, assim, tinha um tanto de moeda sei lá, no rack, no armário, no guarda-roupa, de tudo quanto era canto você achava moeda em casa. Ia pro mercado todo dia, gastava tanto dinheiro, que a gente queria comprar, a gente ia lá e comprava. E depois, quando esse quiosque eles fecharam, desligaram a luz e teve que fechar por causa que ficou sem energia, né? E não podia funcionar sem energia, porque era freeze, um monte de coisa, tudo dependendo da energia, né? E aí a gente passou muita necessidade mesmo. Aí ficou um tempão, minha mãe conseguiu um dinheiro para poder fazer uma negociação e pagar. E pagou, só que a gente passou acho que 21 dias sem trabalhar. Todo dia ia pra lá, quase todo dia ia pra lá, porque os caras falavam que ia religar a energia. E não foram, e não caía. Aí eu não tinha nem mais dinheiro, a sorte que a gente conhecia. Os motoristas do ônibus, que já tinha feito amizade, era tudo amigo mesmo assim. Os que iam pra lá, pra esse lugar que a gente trabalhava. E quando ia, aí eles davam carona pra gente, a gente ia e voltava de carona, porque era o mesmo ônibus que ia, era o mesmo que voltava. Então não gastava nada pra ir, pelo menos, né? Mas chegava lá, às vezes passava o dia todo esperando o pessoal da Eletropaulo, que o pessoal do escritório desse quiosque falava assim, ai, fica aí, não sei na onde,
Aí falava o nome do lugar que era pra ficar, porque os caras tá indo ligar a energia, mas mentira, nem era. A gente ficava que nem lá um tempão, não tinha dinheiro pra comprar uma coisa pra comer, nem nada. Sorte que a gente tinha muito cliente. Até hoje a gente conhece pessoas lá que quando vê a gente, fala assim, ai, quando vocês vão voltar pra aqui, a gente tá com saudade, não sei o quê. Teve um senhor lá que a gente que sempre brincava e tudo, ele um dia me viu, nossa, vocês saíram daqui, o que foi? A gente contou a situação, aí ele foi, perguntou se eu queria comer alguma coisa, perguntou se minha mãe queria comer alguma coisa. E aí me deu assim, ah, toma aqui R$ 20. Aí eu falei, não, imagina. E ele falou, não, eu insisto que você pegue, porque você já me atendeu tão bem, não sei o quê. E a gente sempre foi muito querida pelo pessoal lá, né? Porque a gente sempre atendeu bem, que é uma coisa que a gente não quer, tipo, eu não quero ser maltratada pelo atendimento. Então, eu também atendia bem. Claro que quando alguém vinha humilhar a gente não ia ficar calada, né? E aí, quando a gente conseguiu reabrir o quiosque, demorou alguns dias, pouquinhos dias, não sei nem se foi uma semana, veio uma ordem do metrô para fechar todos os quiosques, porque o dono dos quiosques não tinha pagado os negócios lá do aluguel, ele não tinha pagado e nem avisou para ninguém, pegou todo mundo de surpresa e aí fechou lá os quiosques e a gente ficou de mãos atadas, porque minha mãe teve que arrumar dinheiro para poder pagar uma coisa que ela não devia, para poder trabalhar, né? Que seria como se fosse assim, um investimento. E aí pagou e sei que ficou assim, só enrolada. E aí a gente ficou um monte de gente sem trabalhar em casa. E aí uns foi arrumando emprego, outros foi arrumando emprego. E a vizinha da gente, a Eliette, vou deixar a foto passando aqui, tinha um mercado lá, onde a gente morava lá no Brás, na Avenida Rangel Pestana. E essa vizinha da gente, ela sabia que eu adorava comer pão. Os pão lá do Mercado Igas. Quem mora aqui conhece, ou quem já morou. Ela levava as coisas pra gente. A luz tá apagando aqui, pessoal. Ela levava as coisas pra gente, assim, arroz, feijão. Sempre ajudava a gente, sempre, sempre. Sempre Deus iluminou a nossa vida com anjos. Eu vou deixar uma foto dela passando aqui. Aí um dia eu tava, assim, triste, porque, sei lá, a vida mudou da água pro vinho. Enquanto que a gente tinha condições de ir no mercado todo dia, comprava aquela tacada de coisa, assim. Tinha vontade de comer um biscoito, ia lá, comprava. Tinha vontade de comer um pão, ia lá, comprava. E vivia uma vida assim razoável, né? E aí não tinha dinheiro nem para comprar nem o quê? Nem um quilo de farinha não tinha. E aí ela foi um dia no mercado, comprou uma sacola de pão e comprou umas coisas lá pra gente e levou lá pra casa. E nesse dia eu fiquei assim, nossa, eu chorei, porque pessoas da família sabia que a gente tava passando aquela situação, pessoas que minha mãe já ajudou muito e nunca ajudou, não ajudou a gente. Também tinha um amigo da minha mãe chamado, da minha mãe e das minhas irmãs, meu também, chamado Germano. Ele levava as coisas, ele tinha fábrica de salgado e levava assim mortadela pra gente, calabresa. E foi assim, a gente foi passando com a ajuda deles dois. E aí depois cada um foi arrumar seu emprego e a vida deu uma melhoradinha, mas foi um momento muito difícil que a gente passou. Muito difícil mesmo. Então, já deixando aqui um conselho para vocês, gente. A gente tinha uma burrada que pegava, tinha esse quiosque, né? E fazia compra assim, por exemplo, para casa e pro quiosque tudo junto, não era separado, que era para ser uma coisa separada. E outra coisa, era muita gente, a casa toda, deixa eu ver, 3, 4, 5 pessoas trabalhando num quiosque pequeno só, entendeu? Acho uma coisa desnecessária. Então, que às vezes eu conversando com a minha mãe, com as minhas irmãs, a gente fala assim, era um negócio desnecessário. E outra, e dia de domingo, às vezes a gente, sempre um de nós trabalhava, nunca a gente tirava um dia assim pra nós todos, a família curtir assim, entre família, sabe? E sempre tinha um trabalhando dia de domingo. Era bem difícil todo mundo folgar junto.
Eu acho que se aconteceu foi uma, duas vezes de todo mundo folgar junto. E aí, então as pessoas têm que dar, as pessoas, no caso, nós temos que dar mais valor ao nosso dinheiro, ao nosso trabalho, aprender a dar valor a cada centavinho que você tem, porque na hora do aperto, não tem ninguém para... É difícil, é poucos que estendem a mão para você. Agora eu vou para outra pergunta, gente. Você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Só falta essa pergunta e mais outras, tá, gente? Então, gente, claro que aí eu me arrependo de algumas coisas, né? Eu acho que todo mundo sempre se arrepende de alguma coisa na vida. Uma das coisas que eu mais me arrependo foi de, sei lá, eu engravidei muito nova. Eu engravidei com 14 anos, tive minha filha, acho que foi com 15 anos. E sei lá, eu não sabia muitas coisas antigamente. No meu tempo, assim, eu não sei se as mães tinham vergonha de conversar. Claro que minha mãe conversava comigo, mas não era tão abertamente como hoje, por exemplo, eu converso com a minha filha. Eu explico as coisas para ela, como que é, como que não é. Eu falo assim, ó, não tenha pressa para namorar, pra nada, se cuide, explico as coisas para ela, né? Mas uma coisa que eu mais me arrependo foi ter parado meus estudos. Essa é uma das coisas. Ter parado meus estudos. Porque quando eu engravidei, eu tava terminando a 7ª série. E aí eu poderia voltar normal, assim, eu engravidei e tava, acho que no meio do ano. Eu poderia ter concluído meus estudos de boa e não concluí, né? E é uma coisa que eu me arrependo muito, pretendo até correr atrás do prejuízo. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Porque hoje em dia, tudo que você vai arrumar um trabalho, às vezes você sabe mais do que qualquer pessoa. Por exemplo, você tem pessoas, eu já trabalhei em lugar que tem pessoas que não sabem nem fazer uma conta direito, uma conta simples. E tem um emprego melhor do que eu já tive, entendeu? Assim, melhor que eu digo, tipo, em receber mais, um cargo mais acima. Então, eu acho assim, que se eu tivesse, sei lá, um 2º grau completo, 3º grau, tivesse um curso, alguma coisa, e olha que eu já peguei tanto, tive condições de fazer vários cursos aqui, e nunca botei minha cabeça para pensar, assim, que aqui a gente vai arrumar um emprego, aí pergunta assim, aí se é para ser de caixa, de supermercado, qualquer coisa, precisa ter curso de informática, precisa isso, precisa aquilo, coisas assim básicas que eu poderia ter aprendido antes, estudando, e não me interessei, né? Isso me prejudicou muito, no caso, me prejudica muito hoje em dia, porque tudo que você vai atrás de um emprego, os empregos pedem um profissionalismo ali no papel, uma coisa que confirme que você sabe fazer isso. E é o que eu falo para minha filha, estude para você arrumar um emprego bom, que pague bem, de acordo com o papel que você faça na empresa que você entrar, ou então até mesmo trabalhar para você mesmo, porque você entra numa empresa que às vezes você sabe que você merece ganhar mais, que você sabe que você merece mais valor, só que você tem que ficar calado e engolir certas coisas. Por quê? Porque você tá precisando. Eu trabalhei num lugar que a gente, no contrato tava lá como a gente recebia a hora de almoço, e a gente não recebia, mas não podia reclamar, porque não recebia a hora de almoço, coisa de feriado não paga o 100% que fala, porque o 100% é assim, se você ganha, se seu salário é R$ 50 por dia, no caso, dividido pelos 30 é R$ 50 por dia, você pega, no caso, 100% seria R$ 100 naquele dia, né? E onde eu trabalhava não era assim, era tudo errado, entendeu? E tinha pessoas que só folgavam sábado e domingo,
E os mais queridos folgavam sábado ou domingo. E as outras pessoas que não eram queridos folgavam quando, tipo, essa semana na terça, na outra na quarta. Não era uma coisa certa assim, entendeu? E se você for uma pessoa, claro que tem empresas que não é correto ainda, mas se você for uma pessoa que tem um estudo bom, você vai entrar numa empresa que tudo é mais certinho, que você recebe a hora de almoço direitinho, adicionar noturno, tudo certinho, entendeu? E eu precisava, não podia nem chegar e falar assim, não, isso aqui tá errado, entendeu? Essa grande coisa que eu mais me arrependo é não ter estudado, ter terminado meus estudos. É uma grande coisa que eu me arrependo muito, muito mesmo. Porque o estudo é tudo, né, gente? Eu pretendo, se Deus quiser, continuar meus estudos, fazer uns cursos aí. E é isso. Tem outra coisa também que, assim, eu me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria. Eu não vou dizer assim que eu mudaria, mas assim, vamos supor que é como se fosse um conselho que eu dou para as meninas jovens aí. Curtir bastante a vida, mas curtir como é que fala? Com cuidado, com respeito com as pessoas, com respeito com elas mesmas e se prevenir para não serem mães cedo, porque a gente perde toda uma juventude. E aqui já é mais diferente. Aqui, se você engravida, mesmo que saiba quem é o pai da criança, os caras nem querem assumir a paternidade, nem nada. Dá qualquer dinheirinho lá e pronto. Pra eles tá tudo certo. Tá tudo ok. E fica assim, a pessoa sozinha ali pra fazer de tudo. E lá, ainda no interior, às vezes ainda quando a pessoa engravida, aí, primeiro que já é chamada de puta e de tudo isso, aquilo. E aí, como eu disse, é chamada de tudo quanto é nome, né? Porque só a mulher que é errada, né? Para as pessoas. E aí fica assim, às vezes as mulheres, essas meninas que engravidam ainda, fica com os pais dos filhos delas e tudo. Mas perde tanta coisa na vida. Às vezes dá super certo, mas às vezes não dá. Perder a mocidade, não aproveita. Igual eu mesmo, eu não aproveitei nada da minha vida. Casei com uma pessoa que queria me prender como se eu fosse um bicho. E fui morar num lugar que as pessoas só me humilhavam, a maioria da família só me humilhava. Claro, tinha meus defeitos também, não vou negar, eu era muito jovem. Sei lá, era uma coisa tudo nova, assim, tinha muito meus defeitos, mas assim, passei maus bocados mesmo, então me arrependo muito assim dessa questão, que eu poderia ter muito, igual minha irmã namorou bastante, ela fala mesmo assim, qualquer dia eu vou até gravar um vídeo pra ela contar pra vocês, ela fala mesmo que namorou muito, beijou muito mesmo, mas ela só foi ter o primeiro filho dela depois de casada e curtiu muito, ela curtiu muito. O casamento não deu certo até o tempo que ficou, mas assim, mas ela curtiu, mas não é que nem eu que não curti nada da minha vida, casei, parecia mais uma prisioneira e depois saí de lá, separei, fui mal falada, né, porque principalmente no interior, você separa, sempre, por mais que a gente vivia numa vida de cativeiro, pode-se dizer, né? Não que eu era, mas era quase isso, né? Não vou entrar em detalhes aqui porque envolve outras pessoas, né? Mas por mais que vivia na vida que vivia, sempre tem uns para falar e para apontar o dedo, né? Sempre tem uns para apontar o dedo. Não sabe, tem gente que sabia de tudo das coisas que eu passei, mas mesmo assim apontava o dedo pra mim. Mas isso aí, entrega a Deus, quem dá o retorno, Deus dá a pessoa, né? A quem faz mal a qualquer pessoa. Então, isso é assim, a coisa que eu me arrependo, é de não ter pensado, não ter curtido, não ter curtido minha juventude, não ter me divertido com, como é que fala? Com sabedoria, entendeu?
com respeito a mim mesmo, entendeu? E hoje eu sempre falo pra minha filha, falo assim, ó, quando você não tá na idade ainda, minha filha só tem 12 anos, você não tá na idade ainda, mas quando você tiver, namore muito, mas tenha cuidado, não queira ter filho agora, estude, se forme. Fala até pra ela assim, procura uma formação que você vê que você gosta, mas também que você vê que é fácil de arrumar trabalho, porque não é fácil, não é fácil mesmo. Essas foi as coisas assim que eu mais me arrependo. E também me arrependo de algumas vezes de ter dado tanto. Assim, eu não dei muito trabalho pra minha mãe, mas às vezes que eu dei trabalho pra ela, foi daquele jeito, gente. Apanhei que só umas condenadinhas, mas foi merecido, porque quando eu aprontei não era fácil. Minha mãe saía para trabalhar, minha irmã também, meus irmãos ficavam em casa sozinha já era mocinha já, acho que tinha o quê? Uns 12 anos. E aí minha mãe chegava em casa, voltava para casa, ela saía de madrugada e voltava para casa, a casa tava toda suja, que eu não fazia nada, e tudo bagunçado, pior do que tava. Às vezes, teve um dia que ela chegou, e eu não tava em casa, a casa toda bagunçada. Eu tinha ido para um interior, mas as minhas amigas da frente, ela ficou tão brava nesse dia. Ligou lá pro pai das meninas e falou assim, cadê a Camila? Tá aí? Não, saiu mais as meninas. Aí, onde é que ela tá? E tá, não sei não. Manda trazer ela agora, manda ela trazer ela agora. E ele falava assim, né? Não, mãe, você não vai bater ela não. Aí minha mãe falou assim, só Deus vai impedir eu bater nela. Aí me bateu. Mas assim, tudo que ela me bateu, tudo que ela já coisa foi pra me educar, né? E foi a melhor coisa que ela fez. E eu me arrependo muito, assim, de... Sei lá, porque tinha entendimento já, né? E fazia essas coisas assim. Mas assim, foi poucas vezes, né? Eu vou aqui falar, deixa eu ver aqui. A outra pergunta. Como foi sua gravidez? Agora, essa é a última pergunta, tá, gente? Minha gravidez foi assim. Eu namorava com o pai da minha filha, né? E quando foi... Aí a gente namorava, aí minha menstruação atrasou. Só que eu não sabia muito dessas coisas. Claro que eu não era tão inocente, lógico, né? Mas também assim, não sabia muito, assim, exatamente. Tanto que tinha uma mulher, eu vou ver se eu acho uma foto dela também, vou colocar aqui, passando aqui. Ela é mãe da minha afilhada, que chama assim, aí perguntava, Dedé, como é isso, assim, isso e isso? Aí ela me explicava, só que eu não sabia fazer a pergunta direta pra ela, como que era, porque eu tinha medo, assim, quando eu não tinha tido relações com ninguém, no caso, com o pai da minha filha, né? Eu perguntava assim pra ela, Dedé, não sei o que, aí perguntava se beijar, não sei o que, pensava que beijar de língua engravidava, sabe? Aí perguntava pra ela se beijar de língua engravidar, aí, não, ela me contava umas histórias que eu acho até que era mentira, né? Minha filha tá rindo ali. Me contava umas histórias que eu achava até que era mentira. Eu acho que ela falava assim pra me deixar assustada, né? Pra não fazer nada errado. Que ela gosta bastante de mim, né? E aí eu perguntava assim, Dedé, se fazer isso assim, o que acontece? Aí ela começava lá com as histórias dela, né? E tudo que eu, tipo assim, que eu tinha alguma dúvida, eu perguntava pra ela, mas não sabia fazer a pergunta direta. Eu tinha vergonha de perguntar as coisas pra minha mãe também. E como eu sempre fui mais de ficar em casa, eu acho que minha mãe também ficava tranquila, né? Por causa disso. Mas, aí eu comecei a namorar, né? Com o pai da minha filha. Aí, eu namorava com ele. Aí a gente teve relações, né? E eu fiquei sem menstruar. A menstruação atrasou. Eu imaginava que poderia ser, mas eu não sabia se era porque eu não sabia como que acontecia. Tipo assim, sei lá, se tiver, eu não posso nem, é até chato de explicar aqui. Mas eu sei que eu ficava assim na dúvida. E aí eu tinha a madrinha da minha filha, a Jaine,
minha comadre hoje em dia, né, claro. Aí eu vou ver se eu acho a foto dela, vou postar aqui. Eu perguntava pra ela assim, cheguei pra ela, falei assim, Jaine, eu tenho um negócio pra te contar. Ela, o quê? O quê? Eu já pensava que era outra coisa, menos isso, né? Aí eu falava pra ela, minha menstruação atrasou. Eu não sei se eu tô grávida. Nossa, ela ficou doida, né? Menina, como é que você faz uma coisa dessa, não sei o quê. Aí eu falei, não conta pra ninguém. Aí contei pro pai da minha filha, aí ele me deu dinheiro pra me fazer um teste. E eu não sabia fazer o teste direito e não deu nada. E como ele morava em outra cidade, e só veio de outra vez, né? Aí veio, no caso, só vinha uma vez por semana ou 2 vezes por mês. Aí era assim, ou 3 vezes no mês. Aí ela falava assim, nossa, você tem que ver. E meu irmão era muito ligado, assim, a gente menstruava sempre no mesmo tempo, eu, minha mãe e minha irmã. E aí ele sempre ficava assim, tipo, ligado. Meu irmão era muito ligado. Meu irmão nunca brigou comigo assim de ser ciumento com o namorado, nem nada, nem com a minha irmã. Só que ele aí sempre foi muito observador com a gente, assim, né? E ele perguntava assim pra mim, tem alguma coisa estranha, não sei o quê. Um dia eu lembro que até com medo, ele falou, você não menstruou ainda, né? Eu peguei e coloquei cera de passar em casa no chão vermelho. Coloquei no absorvente. Minha filha tá ali escutando. Coloquei no absorvente, joguei lá no lixeiro assim pra ver que tava vermelho, né? E deixei lá. E aí fiquei naquela dúvida e foi passando tempo. E naquele tempo eu era magrinha. E não dava pra perceber, toda a vida eu tive peito grande, assim, e não dava muito pra perceber. E aí eu comecei a ficar doente, só que era enjoando já da gravidez. Só que minha mãe achou que era outra coisa, né? E eu lembro que eu fui fazer uns exames lá na outra cidade, onde minha primeira enfermeira, a filha da minha tia, e aí eu fui fazer esses exames, só que posto de saúde, né? Já fala, posto da espera. Fui fazer lá, e aí demorou. E eu morrendo de medo dela pegar esse exame e abrir e dar alguma coisa lá, né? Nesse exame. Eu sei que ficou, e aí ela ligou pra minha mãe falando que o exame ia demorar. E aí eu fiquei, né? Fiquei lá, esperando, e nervosa, sem saber o que era. E nisso o pai dela já, aí eu achava que eu tava mesmo, porque tinha muito tempo que tinha atrasado e nunca tinha acontecido isso. E era conversa vai, conversa vem, e a mãe dele falou que era para ele me dar remédio para abortar. Ele veio e perguntou pra mim, ó, se você quiser, eu compro remédio pra você, mas é se você quiser, se você não quiser, a gente cria. Eu falei que não queria, né? Porque eu gostava, até hoje eu gosto mais de criança, mas é porque eu já tem muitos sobrinhos já cuidei de tanta criança que não é aquela coisinha mais que você vê assim, ai que bonitinho, entendeu? E eu adorava criança, aí falava, não, eu quero ter. Se eu tiver, eu quero ter, mas morria de medo da minha mãe, assim, saber, né? E eu lembro que um dia eu fui pra casa do meu pai. Aí sempre meu pai assim, senta aqui, sentava lá no colo do meu pai e ficava lá conversando com ele. Aí ele falou assim, Camila, você tá meia gordinha, redondinha, é impressão minha. Nossa, naquele dia eu gelei. Aí a ex-mulher do meu pai falou assim, ah, menina, para de chamar a menina de gorda. E eu era magra, né? A menina vem pra cá, uma vezinha ou outra, e você já tá, fica falando que ela tá gorda, isso e aquilo, a menina não vai querer vir mais. Mas desde que eu já tava, era grávida, né? E aí, eu fiquei, e aí, tipo assim, umas pessoas já ficavam meio suspeitando, mas ninguém sabia ainda, né? Só eu, o pai da minha filha, e essa amiga minha, né? E aí minha mãe desconfiava, claro, né? E eu acho que muita gente já desconfiava um pouco, mas ficava calado, né? E eu usava só roupa folgada também. Aí, um dia a gente pegou, foi para um leilão lá onde o pai da minha filha morava. O leilão é uns negócios que tinha lá que o povo fazia leilão beneficente para ajudar o povo, quem precisava de fazer cirurgia ou alguma coisa. E aí a gente foi para esse leilão. E aí, o pai da minha filha chegou e falou assim pra minha irmã, Carol, a Camila tá grávida. Aí minha mãe foi embora, né?
lá nós estávamos no interior e minha mãe foi embora. E ele falou assim, deixa a Camila ficar aqui comigo, amanhã eu levo ela, não sei o quê. Aí minha mãe foi e deixou, né? E eu ia dormir na casa da minha tia que é prima da minha mãe. E o ex-marido dela era irmão do meu pai. Ele disse assim, deixa. Aí ela não queria deixar, né? Porque dizia, não, ela vai dormir na sua casa, não. Hoje vocês só namoram. Aí ele falou assim, não, mas eu deixo ela na casa de Cida. Aí minha tia Cida falou, não, pode deixar, Lúcia, que quando eu for embora eu levo ela também. Aí ele falou, aí a minha mãe deixou, né? Aí eu fiquei lá e ele falou isso pra minha irmã chegou em casa, contou pra minha mãe, né? No outro dia nós chegou lá em casa, ele foi me levar em casa e minha mãe, aquela cara, aí minha irmã já deu o sinal que ela tava brava, né? Abre a porta, Lara, pra gata. Aí minha mãe brava porque todo mundo já desconfiava e eu não cheguei pra ela pra contar, né? E aí a gente ficou lá e contou, como foi isso, tá, não sei o que, por que vocês não me contaram, tá, não sei o que. Aí, de início ela ficou bem chateada, porque todo mundo já desconfiava, ela também desconfiava, mas nós não teve o coragem de chegar a dizer pra ela, né. Aí eu sei que ficou, mas depois ela me deu super total apoio. Foi uma mãezona, uma avózona, trabalhava ali duro e toda vez que ela ia trabalhar, voltava a trazer alguma coisinha. Naquele tempo nós não tínhamos muitas condições. E ela ia pra feira lá e comprava aqueles mijãozinhos que chama. Aquelas roupinhas bem simples de neném, que era o que a gente tinha condições. E me dava, gente, minha gata aqui. E aí me comprava pra mim. E aí me dava... me dava as coisas, eu ficava super feliz, né? Também lá na cidade que eu morava tem um lugar chamado Crais, que a gente ficava um tempo, tentava aprender a bordar e as mulheres davam algumas coisas, dava banheiro, dava papeirinho com aquela panela de fazer mingau, dava fralda descartável, fralda de pano, várias coisas, dava shampoozinho, mamadeira. E eu sei que eu ganhei as coisas, o pessoal me deu umas coisinhas também. O avô da minha filha também me dava dinheiro, eu comprava as coisas. O tio dela, ou o tio de parte de pai, meu irmão também dava. E assim, né, ela foi muito... Não foi desejada assim, não, vamos ter um filho, não. Mas foi muito querida, todo mundo, só teve uma pessoa que não, de início não gostava, né? Mas o resto das pessoas... A avó dela não queria, né? A avó de parte de pai. Mas o resto das pessoas... que todo mundo queria e já tava todo mundo feliz. E me tratava super bem. As tias dela me tratavam super bem. Principalmente uma. Quando eu ia pra lá, todo mundo... Nossa, me mimava demais, assim. E aí eu fui, né? Fazendo o pré-natal. Quando eu fui fazer pré-natal, que todo mundo já sabia, já tava com quase 5 meses. E aí tive ela nasceu bem pequenininha mesmo, toda enrugadinha, bem feinha. É porque as mães não falam que os filhos são feios. Mas eu tava até falando com a minha amiga, com a Janaína. As mães não falam que quando os filhos nascem... feia, eu era bonita. As mães não falam quando os filhos nascem feio, né? Assim, porque, claro, né? São nossos filhos. Mas ela nasceu bem feia. Bem assim, feinha, dava pra ver todas as veias, sem cabelo, toda caraquinha, assim, dava pra ver as veias tudinho, assim, no rosto, na cabeça, toda pelancudinha, assim. E eu lembro que até os médicos falaram assim, nossa, parece um ratinho, porque foi cesárea, né? E aí foi assim, meu parto foi assim. Eu comecei a sentir dor, deixa eu ver, uma quinta-feira, parece. Eu tive ela na segunda e já tava sentindo dor na quinta-feira. E tava lá no interior, na casa da avó dela, da avó de parte de pai. E aí eu tava lá, comecei a sentir dor. E aí o pai dela me levou pra casa, pra minha casa, no caso, pra casa da minha mãe, né? E aí eu fiquei lá, que eu ficava assim, lá e cá, lá e cá. Aí fiquei lá
na casa da minha mãe. Aí minha mãe foi trabalhar na outra cidade, que ela trabalhava na casa da minha tia, de vez em quando, e vinha no final de semana. Aí eu comecei a sentir muita dor. Aí minha cunhada, que é comadre e mulher do meu irmão, me levou no hospital e fizeram exame de toque. E aí eu já tava com, acho que era 2 centímetros, era 3 de dilatação, alguma coisa assim, não lembro. Eu sei que eu fiquei muito nervosa, com medo de não dar tempo da minha mãe chegar. E aí minha mãe chegou lá no hospital na hora que eu tava fazendo o exame. Aí eu fiquei mais tranquila, né? Aí fomos pra casa. Eu lembro que nesse dia só me dava vontade, que quando começa a vir a dor de você ter neném, você só começa a sentir uma dor assim atrás das costas e uma vontade toda hora de fazer cocô. Parece que é cocô, né? Mas não é. Aí sentia dor e vinha assim, frequentemente, né? Aí fiquei o dia todo. Minha mãe, eu lembro que minha mãe lavou tanta roupa nesse dia lá em casa, lá na nossa casa, né? Lavou roupa, limpou a casa, fez comida, eu comi, vomitei, tomava banho de agonia e saía e toda agoniada, toda agoniada. E nisso, antes de eu ter ela, assim, antes do dia de eu ter, eu lembro que eu pegava, arrumava a bolsa dela. Minha mãe trabalhou duro, comprou uma bolsa pra ela. A coisa mais linda, boa mesmo. Só que lá era bem caro, né? Porque, assim, caro para o nosso bolso, né? Mas era de muita boa qualidade. Ela comprou lá e tudo que eu tinha dela, eu ficava, assim, bem feliz. Eu pegava as coisinhas dela, arrumava quase todo dia. Tirava da sacola quando não tinha guarda-roupa ainda grande assim, que a gente só tinha um guarda-roupinha daqueles bem simplesinho para todo mundo. Aí tirava da sacolinha e dobrava e cheirava, aí tinha aqueles sabonetinhos bem cheirosos, aí ficava cheirando, pegava as roupinhas. Todo mundo já tava falando, ah, doida, quando via eu cheirando as coisas assim, né, as roupinhas. Aí falava, ah, doida, quando eu comprava um negócio, nossa senhora, eu ficava muito feliz. E aí, né, gente, aí eu sei que eu fiquei com essas dores. Aí quando as dores aumentou mais, aí eu fui pro hospital, aí fizeram outro exame de toque. Aí eu já tava com mais dilatação, não lembro quanto. E aí acharam melhor me levar pro outro hospital da outra cidade pra mim fazer o parto lá, né? E chegou lá, agora é a gata desligando aqui. Chegou lá, aí eu lembro que a gente foi numa ambulância velha e a estrada tava toda ruim. A estrada tava toda ruim. E aí eu lembro que eu sentia mais dor ainda do tanto que tava a estrada esburacada e batia o negócio lá. E parece que nunca chegava. Não era tão longe, mas parece que nunca chegava. Eu tava com tanta agonia. E aí nós chegou no hospital, aí teve que pegar as roupas que estavam dentro da bolsa, da mala de maternidade, né? Tinha que tirar e colocar na sacolinha, porque não podia entrar assim. Aí minha mãe foi fazer minha ficha lá. Aí eu entrei numa sala lá que eles faziam outro exame de toque pra ver como que se já ia pra uma sala de parto. Aí eu já tava com dor, só que eu não tava ainda com tanto que eles queriam de dilatação. E aí fiquei numa sala lá e eu com aquela dor e aquela dor só aumentando. Eu lembro que entrou uma mulher e começou a rir de mim porque eu tava com dor e ela não tava sentindo nada de dor, né? E aí, gente, eu lembro que o médico veio e é aquele constrangimento, porque assim, a primeira vez você não sabe nem como que é. E por mais que eu via as coisas e tudo assim, assistir alguma coisa como que era, não, eu acho que cada parto, cada gravidez é única, né? E aí pegava e ficava lá na cama, assim, nem aguentava. Ele mandou tirar a roupa toda, o médico, né? E vestiu aquela roupinha lá de hospital que não cobre porra nenhuma. Deixa eu ligar a luz aqui, gente. Aí fiquei lá e eu lembro que essa mulher entrou no mesmo quarto em que eu tava, esperando lá sentir mais dor para dar mais dilatação. E ela não tava sentindo dor. Aí ele veio, colocou aquele soro lá que começa a sentir dor. Colocou nela e essa mulher começou a gritar. E eu lembro que eu agoniada de dor também. Eu tava vendo aí, você ficou rindo de mim, aí xinguei a mulher lá. Tipo assim, um xingamentozinho pequeno, né? Porque quando a gente fica com dor, fica com muita agonia. E eu lembro
que trocaram o plantão lá, né, de turno. E chegou uma enfermeira e falou assim, ó, oi, não sei o que, como é que é seu nome, perguntou meu nome e tal. E só por perguntar, porque ela tava com a ficha na mão, né? Ó, meu nome é Nazaré e eu sou a enfermeira de agora de tarde, eu fui à noite, nem lembro. E qualquer coisa que você precisar, você me chama. Não vai no banheiro sozinha, ela falava pra mim, não vai no banheiro sozinha. Não, aí eu pedi água, ela disse que não podia beber água, porque eu acho que ela já sabia que eu ia ter cesárea, né? E qualquer coisa me chama. E aí minha mãe não pôde entrar, ficou lá fora, né? Assim, no corredor. E aí eu fiquei pensando com medo da minha mãe ir embora, que era nova, né? Assim, fiquei com agonia. E toda hora chamar, Nazaré, cadê minha mãe? Eu acho que aquela mulher nunca se esquece de mim. Porque chamar ela toda hora, Nazaré, minha mãe tá aí, fala pra ela não ir embora não. Fala pra ela me esperar. Ela diz, mulher, sua mãe tá aqui, mas eu não acreditava toda hora. Nazaré, eu nem lembrava mais de dor direito, eu só lembro que toda hora eu perguntava se minha mãe tava lá, se não tinha saído. E ela, mulher, sua mãe tá aqui, sua mãe tá bem aqui, ó. Aí, e não tinha jeito, não tinha jeito. Aí, tipo assim, não veio a dilatação total. Aí eu lembro que me levaram pra sala do parto, pra me fazer força, né? Do parto normal, que tem aquela terrível caminha que você se deita só do meio das costas. Peraí, gente. Tem uma gata folgada aqui deitada em cima. Aí, aquela cama assim, que você deita assim, no meio das costas, por exemplo. Aqui é seu pescoço, pra quem não sabe, é assim, ó. Vou pegar aqui esse urso. Aqui é seu pescoço. Aqui é sua cabeça. Aqui é as costas e aqui é a bunda, né? Você deita só dessa parte, a cama só cobre isso aqui seu. Pelo menos foi assim quando eu tive a minha filha, né? Não pega as suas costas todas, nem isso aqui. Você fica assim, ó. Deitada lá assim, ó. Pega aquele ursinho ali, Lara, pra mim. Pega ali, Júlia, pra eu explicar melhor. Por favor. Ó. Eu vou tirar a roupa dele aqui pra mim mostrar melhor. Aí você fica lá nessa caminha assim, bem com a perna assim mesmo. Um negocinho aqui assim, ó. Que você botava seu pé, que sua perna não podia ficar esticada. Tinha que ficar aberta assim. E assim, ó, que era pra botar o pé e não fechar, pra poder o neném passar, né? Pela vagina, né? E aí, você só deitava isso aqui, ó. A cama só pegava isso aqui das suas costas. Nem suas costas todas aqui em cima. Nem essa parte assim, mais assim, da parte da sua... Que aqui é a bunda, né? E o resto das costas aqui, que eu esqueci o nome agora. Aí só pegava isso aqui, ó. A lombar, no caso, né? Só pegava isso aqui, ó. E aí você ficava assim, ó. Com a cabeça ribada. E as pernas assim, ó. Uma posição tão ruim que de você ficar assim, ó. Só deitado a metade numa cama. E aí eu lembro que o médico subiu. O médico era baixinho. Subiu lá naquelas escadinhas que tem no hospital, que eu não sei o nome. E tinha essa parteira Nazaré com ele. E ele fez força na minha barriga, nada de sair, bora. E passou aqueles negócios todos que passa em mim. E minha barriga era bem pequenininha, e eu conseguia ver, né? E ele apertava. E não tinha passagem. Aí quando foi uma hora, ele subiu assim, deu um apertão, que eu senti tanta dor, que eu não esqueço nunca. E eu gritei assim. Dei um grito bem no ouvido dela. E a enfermeira falava assim, a Nazaré falava assim, doutor, é melhor levar ela pro cesárea, porque ela não vai conseguir. E ele tentando. Aí ela saiu da sala. Eu acho que ela foi falar com outro médico, porque quando ela saiu, demorou um pouquinho, o outro médico chegou e falou assim, não, tô escutando os gritos dela de lá, vamos levar ela pro cesárea. Aí veio uma maca, me colocaram na maca assim, né? Pegaram no meu corpo assim, botaram na maca, e levaram pra sala do cesárea. Aí lá já tinha um monte de gente, era uma sala bem branca, cheia de luz.
e me deitaram lá numa cama, assim. E aí colocaram eu assim em pé e, tipo, bem coisada assim pra frente, assim, ó. Eu tava deitada aqui. Aí me colocaram bem deitada assim, ó. Aí eu tinha que ficar assim, ó. Com a cara nas pernas. E eles aplicaram a anestesia hacker, assim, bem pra não errar na coluna, né? Eu acho que é na coluna que fala. E na hora que eu fiz assim, gente, senti muita dor, porque já tava muito dolorida, né? Na hora que eu fiz assim, que a barriga não aguentava mais, que eles aplicaram lá a anestesia e pronto, parei de sentir dor. E aí eu lembro que eles ficaram lá e ficavam conversando e um monte de coisa, falando uns da vida dos outros lá e conversando um monte de coisa. E demorava, e eu ficando acordada só vendo aquilo tudo. Acho que eu fiquei meio assim, meio lesada também. E aí, quando demorou, acho que o parto demorou um pouco bom, assim, porque eu lembro que eu fui pro hospital de tarde e fui ter ela bem, já era quase meia-noite. Aí ficou lá, ficou um tempão, assim, fazendo um parto. E aí pensar que não, ele falou assim, que nasceu, mas eu não escutei ela chorando e não vi ela na primeira hora. E aí eu só fui ver, eu sei que eu fiquei lá, eles me levaram para outro quarto, me mudaram de maca, um pano assim, me mudaram de maca e levaram para um quarto lá já. E eu fiquei lá e demorou assim muito. Eu acho que já era o quê? 1 hora ou mais da manhã. Só que assim, lá você perde a noção do tempo, né? Que você não vê a hora, você não vê nada. E ainda mais anestesiada, você perde o sentido. E eu não lembro se eu peguei ela, se a enfermeira... eu acho que eu dormia, não sei se já foi de manhã. A enfermeira chegou lá com... Aí na hora que eu acordei, eu tive reação alérgica no nariz, eu fiquei espirrando muito, deu muita coceira, deu um pouquinho de frio também. Quando eu tava lá passando anestesia, né? No quarto já. Aí eu lembro que a enfermeira chegou com ela no colo, essa Nazaré, com a Lara no colo, toda enrolada, que eu nem sabia que era ela, porque parecia que era só a coberta, tão pequena que era ela. Bem pequenininha mesmo, e elas enrolam de um jeito lá diferente, né? E ela foi assim, toma, aí deu pra mãe, né? Deu pra minha mãe assim, ó, não sei o que. Eu acho que a mulher, eu chamei tanto o nome da mulher que a mulher já ficou assim, não, vou dar pra mãe dela, porque pelo jeito essa mãe dela, né? Aí minha mãe me deu, eu não lembro se ela conseguiu mamar na hora, essas partes eu não lembro, que eu tava muito... Eu não sabia nem que eu tava com sonda. Eu lembro que eu levantei pra ir no banheiro, aí caiu aquele sangue pisado assim que cai mesmo. Minha mãe falou que é normal. E a médica lá falou que é normal. E aí a minha ex-cunhada lá, minha cunhada, foi ficar lá no hospital também. Ficou escondida lá no hospital. Mas foi muito bom para as outras mulheres que estavam lá. As outras mulheres que estavam lá foram normal, só que elas não ficaram tão bem. Tinha uns que não ficaram muito bem. Elas não ficaram tão bem. Elas não ficaram muito bem. Aí a minha cunhada, quando via o vigia lá, acabou a visita, ela se escondia dentro do banheiro. Aí ele fala, tem alguém dentro do banheiro? Aí ela fala, aí minha mãe ou outra mulher falava assim, tem a minha acompanhante, que as mulheres gostam tanto dela, né? Aí foi lá no hospital, foi bem tranquilo depois. Porque eu me senti tão bem, tava minha mãe e minha cunhada, né, que fazia de tudo por mim lá e cuidar de mim. E minha mãe foi pra casa, onde eu passei 4 dias no hospital. E minha mãe foi pra casa pra tomar um banho, trocar de roupa, que não tinha levado roupa também. Ou tinha levado roupa e sujou, eu não lembro como que foi. Eu sei que ela ficou lá comigo. Teve uma mulher também. Eu acho tão assim errado uma pessoa que... A não ser que morar na mesma cidade, assim. Que seja rapidinho pra ir. Mas teve uma mulher lá que ela teve o bebê dela. A Lara nasceu dia 17. E
E a bebê dessa mulher nasceu dia 18, assim, tipo, coisa de horas de uma pra outra, né? E essa mulher tava super bem, a mãe dela pegou e falou assim, já que você tá bem, eu vou pra casa. E a mulher, não, pode ir pra casa, pode ir pra casa. As enfermeiras lá, que ela tá super bem. E aí essa mulher foi, e no tempo que eu tive a Lara, não era todo mundo que tinha um celular, alguma coisa, sabe? E aí essa mulher foi pra casa, pegou, então já vou pegar o carro, vou pegar a fulana, que lá no interior, pra gente ir às vezes para um hospital, tem que ser de carona com alguém, entendeu? Tem que estar dependendo de algum vereador, alguma coisa assim. Aí essa mulher foi embora. E ela morava no interior longe, lá da onde a gente teve bebê. E aí demorou um pouco, essa mulher começou a passar mal. E ela chamou assim minha mãe e a minha cunhada. E aí minha mãe pegou a bebê dela e era enorme, bem cabeludinha e muito pesada ela. Aí a mulher começou a passar mal e veio os médicos tudo e ficava assim apertando a barriga dela, voava sangue para todo lado. E ela tava com resto de parto. E foi tão interessante porque, aí tipo, eu tive alta primeiro, né, que ela teve essa complicaçãozinha aí, e o meu foi cesárea, dela foi normal. E eu ficava assim, nossa, eu queria tanto ver essa mulher, depois fiquei com vontade de ver pra saber se ela tava bem, né, e tudo. Aí a gente foi pra casa, né, e ela ficou lá, né. E aí, gente, quando foi, depois de uns dias, eu acho que eu fui fazer a primeira, não sei se foi a primeira vacina depois do hospital na Lara, na minha filha, né? E aí aí foi eu, minha mãe e minha cunhada. E chegou lá, a gente viu essa mulher com a bebê dela, né, lá no postinho da cidade que eu morava lá. Nossa, mãe, é ela, né? Mãe, nossa, é ela mesmo. E a gente foi falar com ela. E ela falou que naquele dia ela quase morreu. Por isso que eu achei assim, uma coisa errada. Se é um parente que mora perto, que dá pra ir na mesma hora, beleza, mas como ela morava longe, não tinha ninguém ali pra ficar com ela, acho que Deus o livre acontecesse uma coisa bem mais pior do que aconteceu. E foi uma experiência assim bem diferente mesmo. E também hoje eu falo assim, naquele tempo eu não tinha condições de comprar as coisas, minha mãe comprava com maior dificuldade as coisas, mas eu dava valor a tudo que eu tinha, todas as coisinhas que eu tinha. Mas assim, foi uma coisa assim, sem pensar direito, sem tomar nenhuma atitude antes, pensar antes, assim, de ter. E hoje se eu pudesse mudar, assim, por exemplo, naquele tempo eu não tinha condições de comprar as coisas pra minha filha como eu queria, mas graças a Deus nunca faltou nada pra ela, né? Então é isso, gente, o vídeo de hoje fica aqui. Hoje a Lara tá uma moçona, depois eu vou mostrar uma foto aqui. Ela tá com 12 anos, dia 17 de novembro. Ela faz 13 anos, tá me dando trabalho ainda. Ela ali dando risada. Mas é isso, também não tenho vontade mais de ter filho, porque ela já vale por 10. Né, Lara? 10 que te ajuda muito, né? Aí, gente, fica aí, mas quem tiver vendo esse vídeo, que tiver grávida de alguma coisa, não tenha medo, porque cada gravidez é uma coisa, né? Não adianta dizer assim, no meu parto aconteceu isso. Eu nunca gostei de falar assim, às vezes algumas amigas minhas grávidas perguntavam, como foi? Assim, é ruim, isso aqui. Não, cada experiência é uma coisa, né? Não tem como eu chegar pra você e dizer assim, fulano, o seu vai ser assim e assim, porque não vai, né? Cada um... Eu mesmo, a recuperação do meu parto cesáreo foi maravilhoso. Porque deixa eu ver. Os primeiros dias que eu cheguei em casa me deu uma fraquezazinha, mas foi pouca, porque a gente perde muito sangue, né? E acho que com o quê? Com uns 8 dias já tava super bem. Eu não consegui dar mamar pra Lara, que ela mamava e ficava com fome. E aí com poucos dias a gente já deu leite mesmo de vaca, de gado mesmo assim forte. Botava água, né? Fervia tudo direitinho e dava pra ela. E ela bebeu. Depois a gente comprou até umas latinhas de leitinho, só porque é mais fraco, né? Só que depois continuou dando um leite normal.
E tá aí hoje, ela nasceu bem magrinha, porque eu não tenho foto dela bem bebezinha, mas tenho eu tenho quando ela tinha o quê? Alguns mesezinhos, acho que 5, não sei, 5 ou 6. Eu vou ver se eu lembro de deixar aqui foto dela. E ela nasceu careca, não tinha cabelo nenhum, hoje tem uma manta de cabelo, tem cabelo para dar e vender. E é assim, foi assim meu parto. Nasci feia, agora estou perfeita. Ela tá falando aqui que nasceu feia e agora está perfeita. O cabelo dela era loiro, parecia até um ourinho e hoje está preto, né, Lara? Uhum. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi longo, mas eu queria contar cada detalhe pra vocês, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever. E eu vou estar indicando aqui, vou estar desafiando aqui para participar da collab a Juliene, que é Ju Santos, mãe de princesa. Também. Vou também estar desafiando a Duda, que é do Cantinho da Duda. Vou estar desafiando a Ale, que é a Alessandra, que é Lar Doce Lá da Ale. Vou estar indicando a Luana Duplo Jefferson. Vou estar indicando também a Keilane Gonçalves. Tá bom, gente? E aí eu vou desafiar essas meninas pra gente conhecer um pouquinho mais. Meninas, a gente quer conhecer vocês um pouquinho mais, tá bom? E também outros que eu não citei, se também quiser se sentir desafiada a contar um pouquinho da história de vocês também, pode gravar o vídeo, pode me marcar também, que eu vou assistir também. A gente precisa se conhecer mais, as pessoas precisam mais conhecer, tipo assim, alguma coisa que a gente já passou, que às vezes vê a gente assim, sempre sorridente e tal. Eu sei que todo mundo já passou por alguma coisa, mas vê sempre a gente, sei lá, gravando vídeo de receita, vê sempre a gente vendo, fazendo um vídeo de comida, né? Como eu falei, receita, então mostrando a casa, mostrando alguma coisa que comprou. Às vezes acha que tudo é só flores, né? Então é bom que as pessoas conheçam mais um pouco da gente. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Como eu já falei, desculpa ter ficado muito... vai ficar muito comprido, né? Mas é porque eu queria mesmo realmente que vocês soubessem um pouco melhor sobre mim, tá bom? E, Jana, tá aí o desafio pago, tá bom? Foi muito bom contar um pouco mais das coisas que eu já passei pra você e pra quem estiver assistindo, né? E é isso, gente. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!